No Saber Direito desta semana, o professor Roberto Victalino traz um curso sobre direito do trabalho. Durante as 5 aulas, ele vai abordar os princípios da legislação, o vínculo empregatício, o poder diretivo do empregador e vai falar ainda sobre a relação profissional de trabalhadores que não são empregados. Assista a aula 2. Olá, seja bem-vindo a mais um dia de estudos de Direito do Trabalho. Eu sou o professor Roberto Victalino e nós vamos dar continuidade ao estudo. Quero dizer para você que eu tenho um material sobre essas aulas. Se você quiser, é só me pedir no Instagram, Roberto Victalino, e eu envio para vocês esse material. Bom, hoje nós vamos falar de princípios. E princípios iniciais do direito do trabalho. Por quê? Porque existem vários princípios. Vários doutrinadores classificam esses princípios de uma forma. Então, seria difícil para a gente falar de todos os princípios de direito do trabalho. Nós precisaríamos de um curso extenso só para falar de princípios. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos estudar alguns princípios, alguns princípios que eu reputo fundamental para um estudante de direito, para alguém que trabalha com o direito do trabalho. Então, nós vamos estudar princípio da proteção do trabalhador, que tem alguns subprincípios, na verdade, 3 subprincípios muito importantes. Nós vamos estudar o princípio da primazia da realidade. Vamos estudar o princípio da continuidade da relação de emprego. Vamos estudar também o princípio da indisponibilidade e irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas. Vamos nos concentrar nestes princípios e aí iremos avançar e aprofundar um pouco mais no conhecimento desta matéria tão importante que é o direito do trabalho. Bom, existem, como eu disse, muitos princípios do direito do trabalho e isso varia de um doutrinador para outro. Mas eu disse na aula anterior que nós iríamos aprofundar um pouco mais o tema princípios e gostaria de tratar com vocês alguns conceitos de princípio. É importante a gente saber que o princípio, ele hoje, nessa época que nós estamos vivendo, esta época do direito, de um pós-positivismo jurídico, o princípio que antes era colocado lá atrás, depois de resolver o problema por meio da lei, aí não tem lei, aí vai por analogia, vai pelo direito comparado, e aí por último vinham os princípios gerais de direito. Hoje, no direito que nós estamos vivendo agora, de um pós-positivismo jurídico, o princípio sai lá de baixo e vem para cima, para o topo. Por quê? Porque é ele quem vai nortear, que vai dirigir a todas as outras regras, todas as outras normas. No direito que nós estamos vivendo atualmente, não é que a norma perdeu o seu valor, mas a norma, ela precisa necessariamente ser interpretada, ser aplicada à luz do princípio. Então, o princípio hoje é como se fosse um sol que ilumina todos os planetas, ou seja, o princípio ilumina todas as leis. Então, o princípio hoje, ele tem uma importância fundamental no direito, e aí não só no direito do trabalho, mas em qualquer direito. E veja que no direito do trabalho há algo bastante interessante quando se fala de princípios. Por quê? Porque muitos princípios de direito do trabalho estão constitucionalizados, ou seja, muitos princípios de direito do trabalho constam na própria Constituição, que é
a nossa lei fundamental, a nossa lei maior. Então, os princípios de direito do trabalho, eles acabam se tornando uma espécie de superprincípios que devem servir para o aplicador do direito, seja ele advogado, seja ele juiz, seja ele promotor de justiça, defensor público, qualquer profissão que ele tenha, ao lidar com o direito, ele deve se pautar à luz dos princípios. Então, o princípio hoje, ele não pode ser desprezado. Ele não pode ser desprezado. Ele é fundamental para a correta aplicação da norma, ok? Então, vamos lá falar propriamente agora dos princípios do direito do trabalho. E eu quero começar com vocês falando do princípio protetivo, ou princípio da proteção. Este princípio eu reputo como o mais, ou um dos mais importantes no direito do trabalho. Porque, como a gente aprendeu na primeira aula, ele reflete o motivo do direito do trabalho, que é proteger a pessoa do trabalhador. Por quê? Porque considera-se que o trabalhador é a parte hipossuficiente na relação de trabalho. Então veja que nós estudamos a respeito do direito material e da igualdade material e da igualdade formal. Formalmente falando, empregador e empregado estão no mesmo pé de igualdade, mas esta é uma igualdade formal, porque na hora que nós formos aplicar a igualdade material, nós veremos o quê? Nós veremos que o trabalhador, na maioria das vezes, ele é hipossuficiente, ou seja, ele está abaixo do empregador. Ele não está no mesmo pé de igualdade do empregador. E, por isso, esse princípio protetivo, ele busca o quê? Ele busca equalizar, ou seja, dar algumas proteções para o trabalhador ficar em pé de igualdade material com o seu patrão, com o seu empregador. Agora, dentro desta questão do princípio protetivo, do princípio da proteção, nós temos 3 subprincípios que nós precisamos aprender, que nós precisamos estudar. O primeiro deles é o princípio indúbio pro operário. O que significa isso? Na dúvida, protege-se o trabalhador. Na dúvida, decide-se aquilo que é mais favorável ao trabalhador. Nós vamos estudar esse princípio, esse subprincípio. Nós vamos estudar também o subprincípio da norma mais favorável. Da norma mais favorável. Então, se eu tiver 2 normas, eu vou aplicar aquela que for mais favorável ao trabalhador. E nós temos um terceiro subprincípio desse princípio maior, que é o princípio protetivo, que é o princípio da condição mais benéfica. Então, se dentro de um contrato eu tenho ali 2 normas, 2 condições, eu vou utilizar aquela que beneficiar melhor o empregado. Então, meus amigos, vamos começar aí com o subprincípio indúbio pro operário, que é também chamado de indúbio pro mísero, ou seja, na dúvida, protege-se a parte hipossuficiente, a parte que é menor nessa relação. Então, entre 2 interpretações possíveis de uma mesma norma, o intérprete deve utilizar aquela interpretação que é mais favorável ao empregado. É muito simples. Então, eu tenho uma norma que quer dizer 2 coisas.
para quem não é do direito, parece um absurdo isso, né? Como é que eu vou ter uma norma que quer dizer duas coisas antagônicas e não uma coisa só? Mas, para nós que somos da área do direito, advogados, professores, juízes, isso é muito comum. É muito comum uma norma querer dizer duas coisas. E no direito do trabalho, por este princípio, se eu tenho uma norma com dois significados, eu tenho que escolher, eu tenho que aplicar a norma que for mais favorável ao trabalhador. Tá? Agora, é importante esclarecer uma coisa. No processo do trabalho, isso é diferente. Por quê? Porque no processo do trabalho impera o ônus da prova. Ou seja, em regra, quem alega tem que provar. Então, não é porque o trabalhador alegou uma coisa e não provou que o juiz vai poder, mesmo assim, favorecer o empregado. Não é assim que acontece, a não ser que naquele caso específico haja uma norma autorizando ao juiz fazer isso. Então, a regra é que no direito processual do trabalho eu não posso aplicar esse princípio de, na dúvida, favoreço a interpretação ou escolho a interpretação que melhor favorece o empregado. E essa questão da não aplicação deste princípio no direito processual do trabalho, ela tomou um contexto um pouco maior. Por quê? Porque a reforma trabalhista trouxe o artigo 818 para a CLT, modificando, ou seja, aplicando de uma forma muito mais clara essa questão do ônus. Então, você que está aí com a sua CLT ou que está aí com o seu celular, acesse o artigo 818 da CLT e você vai lá e vai verificar uma norma que diz a quem incumbe o ônus de provar o que está alegando. O inciso primeiro vai dizer o seguinte: ao reclamante quanto ao fato constitutivo do seu direito. Então, se ele alegou, em regra, ele vai ter que provar. Agora, o inciso segundo, vai dizer que compete ao reclamado, ou seja, ao empregador, dizer que existe um fato modificativo, impeditivo ou extintivo deste direito que o trabalhador alega ser dele. Mas o próprio parágrafo 1º deste mesmo artigo diz o seguinte, que no caso concreto, ali, na situação prática que está acontecendo, se ali houver uma peculiaridade, onde o juiz verifique que é impossível ao trabalhador provar aquilo que ele está alegando, o juiz pode, justificadamente, inverter o ônus da prova. Então, o juiz pode inverter, ou seja, em outras palavras, olha, apesar do trabalhador estar alegando isso, ele não tem como provar isso. Então, cabe a você, empregador, produzir uma prova dizendo que aquilo que o trabalhador está dizendo não condiz com a verdade. E, embora isto tenha sido uma novidade colocada na CLT, por meio da reforma trabalhista, isso não é uma novidade no mundo do direito. Por quê? Porque a inversão do ônus da prova está muito clara no Código de Defesa do Consumidor. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que o Código de Defesa do Consumidor já reconhecia
a hipossuficiência do consumidor. Quem são os consumidores? Todos nós. Então, como é que isso funcionava na prática? Você vai lá numa loja e você compra uma televisão ou um aparelho celular, seja lá o que for, ou hoje até mesmo na internet, e você está assinando ali, embora você não perceba, você está assinando um contrato de compra, de venda e compra de bem móvel. Você está comprando um eletrodoméstico, você está assinando um contrato. E assim, interessa o que está escrito ali naquele contrato? Não, não interessa. Por quê? Porque se naquele contrato estiver escrito alguma coisa que prejudique você, consumidor, essa cláusula não vale. Então, não importa se você assinou, não importa se você concordou, não importa nada. Se for uma cláusula abusiva, uma cláusula que prejudique você, consumidor, de uma forma acentuada, não interessa que você assinou. Isso não vai valer. Então, isso já vem aplicado, já é do nosso cotidiano, essa questão do direito do consumidor. E isso foi trazido para a CLT agora. Agora, uma coisa importante é saber o seguinte, que esta ideia de hipossuficiência do consumidor vem de onde? Vem do próprio direito do trabalho. Porque o direito do trabalho é um dos direitos mais antigos que nós temos na sociedade civil organizada. Por quê? Todos nós somos trabalhadores, ou pelo menos a maioria de nós somos trabalhadores. Nós vamos ver mais para frente que tipo de trabalhador que nós somos, mas todos nós somos trabalhadores. E a grande maioria de nós também já fomos ou somos empregado. Então, somos em relação ao nosso patrão, em relação ao nosso empregador, pessoas hipossuficientes. E esta ideia de hipossuficiência, de ter em uma relação uma pessoa que é mais fraca juridicamente falando do que a outra, já foi trazida do direito do trabalho para o direito do consumidor. Então, a ideia de hipossuficiência do consumidor já vinha do direito do trabalho, só que isso não estava ainda consignado no Código Trabalhista, ou melhor, na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho. E o que o legislador fez foi isso. Na reforma trabalhista, ele trouxe de forma específica, no parágrafo 1º deste artigo, a situação da hipossuficiência do trabalhador e da possibilidade do juiz inverter o ônus da prova. Ok? Então vamos partir agora para o princípio, o subprincípio da norma mais favorável. Esse subprincípio, ele é bastante interessante. Por quê? Porque a gente está acostumado no ramo do direito a uma hierarquia das normas, a uma hierarquia das fontes, ou seja, tem uma aqui, depois tem uma outra mais embaixo, depois vem outra, ou seja, é como se a norma superior desse validade à norma inferior. É o que a gente comumente está acostumado no direito, né? De entender que existem valores, valoração de normas, ou seja, uma norma vale mais que a outra. Todos nós, quando estudamos o direito, há mais de 20 anos, né, eu me formei em 2001, eu me tornei advogado. Então, há muito tempo, já naquela época, a gente estudava o quê? A pirâmide de Hans Kelsen, dizendo e falando, aprendendo aquela
hierarquia de normas, aprendendo a supremacia da Constituição Federal. Isso foi o que a gente estudava, né, naquela época, e em muitos locais, em muitos lugares, a gente ainda estuda isso, né? Estamos acostumados mais com o direito comum, que ele é rígido, ele é inflexível, e isso nos traz o quê? Nos traz segurança jurídica, que é o que a gente sempre quer, segurança jurídica. Então, se está algo numa lei ordinária, mas está contrária à Constituição, a Constituição ela é suprema. Então, essa lei é inconstitucional. Se é uma lei antiga, ela é uma lei não recepcionada pela nova Constituição. Então, esse é o nosso ambiente, nosso porto seguro para falar de hierarquia de leis, né? Então, a gente tem lá a Constituição Federal, lá em cima, aí a gente tem mais abaixo emendas constitucionais, aí a gente vem com leis complementares, com leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias e outras normas. É isso que a gente estava acostumado e que está ainda acostumado. Só que, e aqui que vem o detalhe, no direito do trabalho, isso é completamente diferente. Por quê? Porque, por este princípio da norma mais favorável, se no direito do trabalho eu tiver uma norma que seja mais favorável ao trabalhador, não vai importar o local que essa norma está. Não interessa. Há uma completa inversão dessa pirâmide, dessa hierarquia. Para dizer o quê? Para dizer o seguinte: se lá na empresa tem uma norma que o patrão colocou lá no ambiente que é mais favorável ao trabalhador, essa norma vai valer e vai valer mais do que aquilo que está escrito na Constituição Federal. Então, vou dar aqui um exemplo bem claro disso. A Constituição, as leis do direito do trabalho garantem ali um adicional de 50% de hora extra, ok? Só que o sindicato diz que a hora extra, na convenção coletiva ou no acordo coletivo de trabalho, diz que a hora extra é de 100%. Então, o que vai valer é esta hora extra de 100%. Não adianta a empresa, no dia de um eventual processo trabalhista, dizer, olha, mas a lei diz que é 50%, então eu não sou obrigado a pagar 100%. Não. Qual é a norma mais favorável? É a convenção coletiva, então ela vai prevalecer sobre a lei. Então, nesse sentido, ainda que haja na Constituição a garantia de um direito, por exemplo, 13º salário, vamos supor aqui, se o empregador paga o 14º, ele vai ter que continuar pagando o 14º. Por quê? Porque é uma norma que é mais favorável ao trabalhador. Então, no direito do trabalho, há esta inversão de hierarquia. Não interessa se está na Constituição, não interessa se está na CLT. Se é uma norma mais favorável e está lá no quadro de avisos da empresa, esta norma do quadro de avisos vai prevalecer. Se o empregador mandou um e-mail, né, autorizando, dizendo que todos os funcionários da empresa vai ter direito a um recesso de 10 minutos a cada 2 horas de trabalho. E aí, depois de um tempo, este empregador faz os trabalhadores trabalhar durante esses 10 minutos. Ou seja, ele quer cancelar esses 10 minutos. Se o empregado entra com uma ação, o juiz terá que aplicar aquilo que está no e-mail, porque aquilo foi um direito dado pelo trabalhador, pelo empregador ao trabalhador. Não interessa que não está na lei. Por quê?
justamente por causa desse princípio da norma mais favorável. Vai prevalecer no direito do trabalho a norma que mais favorecer o empregado. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque isso é um critério flexível e variável. Agora, não pode existir normas que digam menos do que aquilo que está na lei, seja na CLT, seja na Constituição Federal. Então, não vale. Normas, por exemplo, de higiene e segurança do trabalho também têm que ser respeitadas. São coisas que o empregador não vai poder alterar. E é interessante porque muitos defendem a aplicação deste princípio no próprio legislador, dizendo o seguinte, que o legislador está proibido de fazer normas que reduzam direitos do trabalhador. Por quê? Porque lá no artigo 7º, no caput do artigo 7º da Constituição, diz o seguinte, que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Ou seja, quando o legislador quis colocar lá, são direitos do trabalhador, estes que estão aqui, e outros que visem a melhoria, entende-se, uma parte da doutrina, que este artigo impede o legislador de fazer normas que não visem a melhoria do trabalhador. Ou seja, pelo contrário, normas que visem retirar ou prejudicar algum direito já conquistado. Foi com base neste entendimento que muitas entidades trabalhistas entraram com pedido de inconstitucionalidade da reforma trabalhista. Por quê? Alguns entendem que na reforma trabalhista existem direitos que prejudicam o trabalhador. Então, havendo lei, havendo a tentativa ou a realização de uma lei que prejudique direitos do trabalhador, esta lei seria inconstitucional com base no caput do artigo 7º da Constituição, que diz que são direitos dos trabalhadores, estes que já existem e outros que visem a sua melhoria. É claro que, como resultado, o que a gente tem? A gente tem alguns artigos da reforma trabalhista sendo julgados pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive, e declarados inconstitucionais, mas não toda a reforma. Por quê? Porque na reforma existem também direitos que beneficiam o trabalhador também. Nós, infelizmente, não poderemos entrar neste assunto agora, mas o fato é que existem. Então, não seria correto declarar inconstitucional toda a reforma trabalhista. Um terceiro ponto que eu gostaria de tratar com vocês a respeito deste subprincípio da norma mais favorável são algumas teorias, tá? Que a gente chama de teoria de conglobamento, teoria de acumulação e teoria do conglobamento mitigado. Bom, essa palavra parece um palavrão, né? Algo bastante estranho para o nosso dia a dia, mas nós vamos desmistificar isso, tá? Então, a súmula 51 do TST, se você tiver aí com o seu código, dê uma lida, ela vai trazer o seguinte: uma norma regulamentar vantagens e opções pelo novo regulamento. O inciso 2 dessa súmula diz o seguinte: havendo a coexistência de dois regulamentos da empresa, a opção por
um deles tem efeito jurídico de renúncia do outro. Ou seja, embora a gente esteja falando do princípio da norma mais favorável, se eu tenho 2 regulamentos, e se eu escolher um desses, o outro está renunciado. Em outras palavras, é proibido ao empregado, entre duas normas favoráveis, juntar aquilo que é bom das duas, ou seja, formar uma terceira norma. Ele não pode fazer isso. Ou ele escolhe uma, ou ele escolhe outra. Ele não pode ficar só com o que é bom das duas normas e descartar aquilo que é ruim nas duas normas. Então, esta teoria, que é a teoria majoritária, diz isso, diz que o empregado ele tem que escolher entre uma das duas. E quando ele escolher uma das duas, a outra vai estar praticamente renunciada, ok? Agora sim, é importante a gente também saber o que diz o artigo 619 da CLT, porque ele diz o seguinte, que nenhuma disposição do contrato individual do trabalho que contrarie normas de convenção ou acordo coletivo de trabalho poderá prevalecer e esta norma vai ser considerada nula. Isso é bastante interessante, por quê? Porque é mais uma daquelas normas de caráter protecionista da CLT. E ela diz o seguinte, olha, o trabalhador, quando ele vai trabalhar numa empresa, ele assina um contrato individual de trabalho lá. Um contrato que, na maioria das vezes, ele nem vai ler. Por quê? Porque ele quer trabalhar. Ele não vai ficar questionando aquilo que está no contrato. Então, este contrato, embora sendo contrato, embora tenha a contratante, que é a empresa, e o contratado, que é o empregado, o funcionário, as normas deste contrato não podem contrariar direitos já garantidos para o trabalhador, ou direitos que ainda virão a ser garantidos ao trabalhador por meio de futuras leis e por meio de acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, este artigo 619 traz também ao trabalhador, ao empregado, mais esta proteção. Então, quando ele vai assinar o contrato de trabalho dele, ele faz o quê? Ele vai lá e assina. E é a mesma coisa que acontece conosco, né, com a gente, na situação do consumidor. Nós queremos uma coisa, compramos pela internet, damos o aceite, assinamos, não lemos e não interessa. Não interessa se lá está escrito qualquer coisa. Por quê? Porque se essa coisa que estiver escrito lá contrariar normas de proteção do consumidor, essa norma é nula. E é a mesma coisa no direito do trabalho. Você quer trabalhar na empresa, não interessa o que está escrito no contrato. Você vai lá e assina. Se um dia o empregador exigir alguma coisa de você que contrarie as normas do direito do trabalho, isso não vai valer. E o empregador não vai poder, diante do juiz, lá na justiça, dizer, ó, ele assinou, ele concordou. O juiz vai ter que dizer o seguinte, não importa se ele concordou, esta norma é uma norma ineficaz. Isso que você colocou no contrato não vale. Então, está lá escrito no contrato lá que o empregado resolve vestir a camisa da empresa e trabalhar todos os domingos, de segunda a domingo, durante os 3 primeiros meses. Ele vai lá, ele assina isso. Ele vai lá, vai até no cartório, reconhece a assinatura do trabalhador e fica lá, fala, ó, agora tem que trabalhar. Depois esse trabalhador pega este contrato, entra com uma ação e cobra hora extra. O empregador não vai poder dizer o seguinte, ó, ele assinou, está aqui, ó, reconheceu até firma. O que o juiz vai dizer? Esta cláusula
não vale e vai condenar a empresa a pagar horas extras. Então, esse artigo 619, ele é muito importante para isso que a gente está estudando. Agora, temos na sequência o artigo 620. E este artigo 620, ele foi mudado pela reforma trabalhista. E ele foi mudado para dizer o quê? Para dizer que aquilo que for definido em acordo coletivo de trabalho prevalece sobre aquilo que está definido na convenção coletiva de trabalho. Qual que é a diferença de um para o outro? Na convenção, nós temos, de um lado, sindicato patronal e, do outro lado, sindicato profissional. Aí nós temos uma convenção. No acordo coletivo de trabalho, nós temos, de um lado, sindicato profissional, ou seja, dos empregados, e do outro, a empresa, ou um grupo de empresa. Não teremos o sindicato da categoria patronal. Então, a reforma trabalhista vem dizer o seguinte: aquilo que for definido entre a empresa e o sindicato do trabalhador prevalece sobre aquilo que está definido na convenção, ou seja, naquilo que foi negociado de sindicato para sindicato. Muitos consideram isso uma alteração lesiva da CLT. Mas vamos entender o que o legislador quis e onde o legislador quis chegar. A convenção coletiva abrange toda a categoria, toda a categoria. Então, imagine no estado de São Paulo uma convenção coletiva que proteja ou que dite normas sobre uma categoria de funcionários, por exemplo, de trabalhadores, por exemplo, metalúrgicos. Então, aquela convenção vai ser aplicada para todos os trabalhadores no estado todo, ou no município, que seja. Entretanto, temos uma situação específica de um determinado lugar. Por exemplo, uma tragédia ambiental, vamos supor, que teve que parar todas as fábricas por causa daquela tragédia só naquela cidade. Então, pode ser feita por estas empresas daquela região ou por uma empresa daquela região, pode ser feito um acordo com o sindicato profissional, com o sindicato dos empregados, adequando o salário à situação da empresa para evitar a demissão em massa, adequando alguns direitos ou, de repente, atrasando, dizendo que o 13º salário só vai ser pago no ano que vem, no mês de julho, alguma coisa nesse sentido. Então, o acordo coletivo ele é mais específico. Vai ter a participação do sindicato profissional, porque não existe acordo ou convenção coletiva sem a participação do sindicato profissional, mas, do outro lado, não necessariamente precisa estar o sindicato da empresa, o sindicato patronal. Pode ter apenas aquela empresa que sofreu aquele problema específico e aquele acordo vai negociar isso naquele tempo para evitar o quê? A demissão de todos os trabalhadores. Então, veja que esta alteração que a reforma trabalhista trouxe é importante e é válida. Por quê? Porque ela tem a capacidade, a possibilidade de evitar uma demissão em massa por um problema pontual naquela região. Eu sei que este tema é polêmico, há discussões, mas é importante a gente levar em consideração este fato específico, esta justificativa que eu acabei de dar. Bom, e terceiro subprincípio deste princípio maior que é da proteção é o princípio da condição mais benéfica ou princípio da cláusula mais vantajosa. Então, o que isto significa? O que este princípio quer dizer? São o seguinte,
são aquelas previsões no regulamento ou no contrato de trabalho que vão prevalecer, não podendo ser suprimidas ou reduzidas. Então, aquilo que foi negociado com o trabalhador, aquilo que foi colocado no regulamento da empresa, não pode ser, em tese, modificado para retirar esta condição que favorece mais o trabalhador. Terão que ser cumpridos uma série de exigências antes de tirar. Este subprincípio, ele é, na verdade, a teoria do direito adquirido. Então, um direito que é dado ao trabalhador, uma condição que é dada ao trabalhador, ela deve ser respeitada por meio dessa teoria por meio deste princípio, que é a manifestação da teoria do direito adquirido dentro do direito do trabalho, que é aquela do artigo 5º, inciso 36 da Constituição, também artigo 6º da Lei de Introdução, que nós todos estudamos, e também a súmula 51 do TST. Então, o artigo 36 da Constituição, o inciso 36 da Constituição Federal vai dizer o quê? A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, é a manifestação do direito adquirido, tá? Bom, olha só o que diz a súmula 51 do TST. As cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. Isso aqui é bastante interessante. Então, veja só um caso prático. O trabalhador, quando admitido na empresa, ele tem direito de 15 minutos de café. Então, a empresa, toda vez que ele vai trabalhar lá, ele trabalha, depois de 1 hora de trabalho, ele tem direito lá a 15 minutos de descanso para tomar o café. Então, esse tomar o café é considerado um tempo de descanso de 15 minutos. Passado algum tempo, a empresa resolve retirar esse benefício. Então, pelo princípio da condição mais benéfica ou da cláusula mais vantajosa, não pode. A hora que ele tirar esse direito só vai valer para os novos contratados. Ele não tem o condão, o poder de valer para o trabalhador que já estava contratado sob a égide deste direito. Então, este foi um exemplo que eu dei no regulamento empresarial. Agora, a gente pode tratar de direitos reconhecidos por meio da sentença normativa, do acordo coletivo e da convenção coletiva de trabalho também. Estes direitos garantidos nestes instrumentos devem prevalecer como condição mais benéfica. Bom, aqui a gente fecha o princípio protetivo. Vamos falar agora, um pouco mais rapidamente, dos demais princípios que eu separei aqui para nós estudarmos. O segundo princípio que nós vamos estudar aqui é o princípio da primazia da realidade, ou, em outras palavras, ele também é chamado de princípio da prevalência da realidade sobre a forma. E o que a gente quer dizer aqui é que o contrato de trabalho, ele é contrato realidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que no direito do trabalho, o contrato de trabalho não importa aquilo que está escrito nele.
Importa aquilo que acontece na prática. Isso é dizer que é um contrato realidade. Na verdade, o trabalhador sequer precisa assinar um papel para dizer, para que se formule a sua contratação. O simples fato dele ir todos os dias e prestar um serviço com alguns requisitos que nós vamos estudar na próxima aula, ele já é empregado, ele já está contratado. Por quê? Porque no direito do trabalho vale o que acontece na prática, não aquilo que está escrito. Vale o que está na prática, não aquilo que está escrito. Então, questão é muito importante. Por exemplo, a pejotização. O que é a pejotização? O empregador tem um funcionário lá, alguém que ele precisa que esteja lá todo dia, alguém que lhe paga salário, alguém que tem que respeitar as ordens dele, ou seja, é um trabalhador. E aí o empregador vai e fala, olha, abra um CNPJ. Você, para trabalhar aqui, de agora em diante, tem que ser PJ, tem que ser pessoa jurídica. Mas o trabalhador continua com horário para entrar, continua com horário para sair, horário de almoço, continua tendo que receber ordens, continua tendo que obedecer às ordens, ou seja, na verdade, ele não é pessoa jurídica. Não interessa que agora haja um CNPJ, que agora haja uma empresa por trás dele. Na verdade, ele é trabalhador. Então, a hora que ele entra com uma ação na Justiça do Trabalho, o juiz analisando esta presença dos requisitos de uma relação de emprego, que a gente vai estudar mais profundamente na próxima aula, ele será trabalhador, tá? Tem uma súmula do TST, que é a súmula 338, no seu inciso 3º, ela é clara em fazer com que aquilo que está escrito não vale se for diferente daquilo que acontece. Diz o seguinte, ela fala sobre os cartões de ponto, e ela diz o seguinte, que cartão de ponto uniforme tem que ser desconsiderado, que a gente também chama de cartão de ponto britânico. Ou seja, o trabalhador entra todo dia às 9 em ponto, vai almoçar ao meio-dia em ponto, volta às 13 em ponto e sai às 17 horas em ponto. Ninguém consegue manter uma jornada desse jeito. Todo dia entrar ao mesmo horário, sair ao mesmo horário. Por quê? Porque é a variação de tempo, há imprevistos. Então, este cartão de ponto britânico, ou seja, totalmente certinho, deve ser desconsiderado pelo juiz, porque provavelmente, um cartão de ponto fabricado, ou seja, tem que prevalecer aquilo que está na norma. Avançando para falar um pouquinho do princípio da continuidade da relação do emprego. A regra é que o trabalhador trabalhe eternamente para o empregado ou para o empregador. O que eu quero dizer com isso? O contrato de trabalho, em regra, não tem que ter tempo de término, exceto alguns contratos a prazo determinado, como o contrato de experiência, por exemplo. Mas, uma vez efetivada a contratação do trabalhador, a regra é que ele continue trabalhando. E se ele parar de trabalhar, quem tem que fazer esta prova é a empresa. É ela que tem que provar que não existe mais vínculo de emprego, que o trabalhador não trabalha mais para ela. Então, é com base no princípio da continuidade da relação do emprego, e a súmula 212, ela é clara neste sentido. Um outro princípio que eu gostaria de falar com vocês é o princípio, falando do princípio da continuidade da relação de emprego, vale destacar algumas regras que demonstram isso. Por exemplo, o aviso prévio, as estabilidades,
que podem existir num contrato de trabalho, proibição de transferência, suspensões do contrato de trabalho, interrupções do contrato de trabalho e a própria sucessão trabalhista. Ou seja, não importa se mudou o dono da empresa, a direção da empresa, os sócios, não interessa. O contrato de trabalho vai continuar em vigor. E um outro princípio, que é o princípio da indisponibilidade ou irrenunciabilidade ou inderrogabilidade dos direitos trabalhistas. Ou seja, os direitos trabalhistas são inegociáveis, eles são irrenunciáveis, mas eles podem, em alguns casos, serem transacionados, ou seja, negociados. Como é que a gente vai saber isso? Vai depender do momento. Depende do momento do estágio em que vai ser feita esta transação. Então, renúncia é sempre proibido. Por quê? Porque é um ato unilateral de abandono. Ato unilateral de abandono de um direito que está certo, que está garantido. Então, não pode haver esse tipo de direito de renúncia. Então, nós vamos agora colocar um quiz aqui para saber se você está atento a essa aula que nós estudamos agora. Vamos lá. Assinale o que não pertence ao direito do trabalho. A. Princípio protetivo do trabalhador. B. Princípio da preservação da condição mais benéfica. C. Princípio da irredutibilidade salarial. D. Princípio do pacta sunt servanda. Vamos ver se você acertou? Exatamente, princípio do pacta sunt servanda. Por quê? Porque este princípio diz o seguinte, que prevalece o negociado entre as partes. E como a gente viu, o contrato de trabalho é contrato realidade. Vamos para a próxima pergunta. O contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. É o princípio da A. Primazia da realidade. B. Condição mais benéfica. C. Intangibilidade contratual. D. Imperatividade das normas trabalhistas. Vamos ver se você acertou. Exato. Primazia da realidade. É o princípio que vale no direito do trabalho, ou seja, o que vale é aquilo que acontece, não aquilo que está escrito. Vamos para a última pergunta. O princípio da proteção pode ser desdobrado no seguinte subprincípio. A. Da aplicação da condição mais benéfica. B. Do jus variandi do empregador. C. Do indúbio pro reclamada. E D. Do poder diretivo. Vamos lá para a próxima resposta. Exatamente, da aplicação da condição mais benéfica. Porque, como nós vimos, o direito protetivo ele se divide entre 3 subprincípios e este é um deles. Então, eu agradeço mais esta oportunidade de ter estado aqui com vocês, agradeço a sua atenção, a sua paciência e para lembrar que se você quiser o material desta aula, é só você pedir lá no Instagram, mandando um direct no Roberto Victalino. Obrigado e até a próxima. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.